Tá todo mundo feliz? Todo mundo bem? Glória a Deus. Gente, quem tá aqui todo mundo pertinho? Gente, eu tô muito feliz com o convite. É que Deus abençoe. Eu tenho um amor muito grande pela idade de vocês. Eu amo essa idade, porque é uma idade que muitas vezes a gente se encontra em tantos conflitos, né? A gente é tantas coisas e ao mesmo tempo a gente não é nada, né? E quando a Deise e o Éder fez o convite, eu falei, amém, vamos lá. Vou ver se eu consigo passar um pouquinho para vocês nessa conversa, a série sobre identidade. Vou ler aqui o texto, vocês não precisam abrir, tá bom? Se vocês não quiserem, se alguém trouxe Bíblia, tudo bem. Mas vou compartilhar com vocês um texto que está em Mateus. Mateus, capítulo 3, verso 16. Vai dizer assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém? Vamos fechar os olhos, fazer mais uma oração. Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra que é viva, Senhor. Ah, Pai, como nós amamos a Tua palavra, como nós agradecemos por hoje termos ela aqui, poder conversar e compartilhar sobre todos os segredos e sobre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Senhor, que alegria é ter o Teu Espírito aqui. O Senhor tem liberdade, Pai. De mim não há nada, mas do Teu Espírito há tudo. Senhor, eu oro para que nessa noite nós venhamos nos alinhar, Senhor, ao plano original do Senhor para nós. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, acreditando, entendendo quem somos no Senhor, para que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos escolheu e que o Senhor é o nosso Pai. Ah, Senhor, fala conosco. Pai, eis uma geração tão ferida, Pai. Eis uma geração que precisa tanto de um toque do Senhor, Pai. Então fala conosco, Pai. Nós desejamos, mais que tudo, ouvir a Tua voz e sentir a Tua doce presença aqui no nosso meio, Pai. Aleluia. Os olhos fechados ainda, imagina um lugar maravilhoso. Chegou o dia em que o Senhor Jesus vai ser batizado. E aí está João Batista, está o Senhor, está Jesus. E eu imagino que era um dia de muita alegria, porque a profecia estava se cumprindo. E quando Jesus desce as águas, e quando Jesus sobe, eu imagino um silêncio naquele lugar. Eu acho que a terra ficou em silêncio, os animais ficam em silêncio, tudo ficou em silêncio. E o céu se abriu. E uma voz, onde todos que estavam ali escutaram, todos: este é o meu Filho amado. Vocês conseguem imaginar essa voz? A Bíblia diz que a voz de Deus é como de um trovão. Imagina o Senhor falando: este é o meu Filho amado. Pode abrir os olhos. Eu imagino que Deus olhou e falou assim: meu, Jesus é muito top, cara. Tipo, é meu filho, olha lá. E está descendo as águas. Que coisa linda. E eu acredito que quando a palavra diz que o céu se abriu, não existe nada que fale que o céu se fechou em nenhum momento. Então quer dizer que o céu continua aberto. E todas as vezes que nós descemos nas águas e um filho desce as águas, crê em Jesus e sobe, o céu está aberto. Eu imagino Deus falando para mim, falando para vocês todos: vocês são meus filhos amados, assim como Jesus. E quando a gente vai falar sobre identidade, eu acho que não existe referência maior do que Jesus. Jesus, ele sabia quem ele era, para que ele veio à terra, mesmo sendo carne, mesmo sendo como a gente, ele tinha certeza. E a gente vai ver que ele tem certeza lá em Lucas 2,41, que vai nos contar a história de que Jesus, apenas com 12 anos de idade, ele tinha 12 anos de idade. Todos os anos o pai dele, a mãe
dele, Maria, José, pegava ele e ia para a festa de Páscoa. Gente, naquela época não tinha carro, né? Vocês lembram? Vocês estão cientes, né? Então eles caminhavam muito para chegar até as cidades. Então viviam dias andando, caminhando. E eles foram esse ano, Jesus completou 12 anos, José e Maria faziam isso todo ano, de ir para a festa de Páscoa, comemorar com a família, com os amigos. E naquele ano, exatamente naquele ano, Jesus deu um perdido neles. Alguém aqui já ouviu essa história? Jesus deu um perdido, sumiu, ficou sumido por 3 dias, ele desapareceu. Vocês conseguem imaginar o desespero de Maria, de José? A Bíblia diz que eles ficaram aflitos, eles procuravam Jesus dia e noite, e nada de Jesus aparecer. E eles desesperados, meu Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus sumiu. E diz que quando eles encontraram Jesus, Jesus estava onde? No templo. Jesus estava lá, conversando, ensinando os mestres. Eu acredito que José ficou cheio, filho, né? E quando Maria chega nele, eu acredito que Maria deve ter dado: você tá louco, Jesus? Como que você some assim? Eu estou desesperada, eu estou 3 dias sem dormir. E a palavra de Jesus, apenas com 12 anos, ele olha e fala: por que está desse jeito? Não sabia você que eu devia estar na casa do meu pai? E Maria não entende nada, porque o pai dele, na mente dela é quem? José. Só que Jesus, com 12 anos de idade, já sabia quem era o pai dele, o pai amado dele, o pai celestial. E aí ele afirma para Maria sem entender nada, só que o que me traz é que Jesus, aos 12 anos de idade, ele já tinha certeza do propósito dele. Ele já sabia, mesmo um menino. E quando a gente fala de identidade, o Google vai dizer pra gente que identidade é o conjunto de características que torna uma pessoa única. Se a gente for falar de mundo físico, o que é uma identidade? É isso aqui. Para a gente viver nessa sociedade, o que a gente precisa ter? Isso aqui. Quem é que costuma sair com isso? Meninos principalmente, né? Se leva um quadro, precisa ter, né? Mas hoje é uma coisa que todo mundo tem que sair. Por quê? Porque o que tem no RG? O que tem na identidade? O nome dos nossos pais biológicos, a nossa data de nascimento, aonde a gente nasceu. Coisa básica que o governo precisa saber para a gente ser uma pessoa, para a gente ser um alguém, para a gente ter uma identidade. Só que, gente, tanto a Bíblia como a ciência, ela vai nos dizer que a gente é um ser o quê? Um ser tricotômico. Nós somos 3, não é isso? A gente tem um corpo, a gente tem uma alma e a gente tem um espírito. Então, quando a gente fala de pais, nós estamos falando dos nossos pais biológicos. Então, no RG tem aqui o nome do nosso pai, da nossa mãe, enfim. Só que nós temos a nossa alma. Uns falam corpo almático, outros falam... Mas é a alma. Que a alma, ela faz o quê? Ela faz a conexão de corpo e espírito. Então, ela está ali no meio. Então, ela faz essa conexão, ela nos dá emoção, né? Ela nos traz alegria. É a alma está ali no meio conectando o corpo e o espírito. Só que no mundo espiritual, nós também temos um pai. Então, a gente tem um pai biológico. No mundo físico, que é onde a gente tem esse RG aqui, né? A identidade nossa digital, que é única. E no mundo espiritual a gente também tem o pai. E a Bíblia vai nos contar que no mundo espiritual nós temos 2 pais. Então eu vou falar para vocês lá em João 8:44. Se vocês não quiserem, não precisa abrir, tá bom? É rapidinho. João 8:44 vai dizer assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E lá em João 1:12 vai nos dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui a gente tem 2 referências. A gente tem no mundo espiritual o pai diabo, e nós temos o pai Deus. Então vamos lá, no mundo físico a gente tem os nossos pais biológicos, certo? E no mundo espiritual a Bíblia fala que a gente tem 2 pais, o diabo e o Deus. Amém? Até aí? Tem uma ilustração, eu acredito que alguém aqui já deve ter escutado, mas eu escuto isso desde muito tempo, que conta a história do menino em cima do muro, certo? De um lado do muro estava o diabo, com todos os demônios, a galera que fazia um pouquinho de bagunça de um lado do muro. E tinha um menino indeciso em cima do muro. E do outro lado nós tínhamos Deus, os anjos, tudo de bom do outro lado do muro. E do lado do
muro que estava Deus, os anjos, ficavam falando, vem menino, desce, sai do muro, ficava chamando ele. E do outro lado do muro onde estava o diabo e os demônios, ninguém fazia nada, todo mundo continuava lá bagunçando, ninguém ligava para o menino que estava em cima do muro. E aí aquele menino olha para o lado de Deus e olha para o lado do diabo e fala, tem alguma coisa errada, porque o povo aqui desse lado fica me chamando e o povo daqui não. E aí ele pergunta pro diabo, né? Natan, ô diabo, por que vocês não ficam me chamando para vir igual o povo que está ali do outro lado, o povo de Deus? E o diabo diz para ele, fala assim, eu não te chamo porque o muro é meu. O muro é meu, então eu não me preocupo com quem está em cima do muro. Isso é uma ilustração, tá, gente? Só que a Bíblia vai nos dizer que não existe muro. Ou existe filho de Deus, ou existe filho do diabo, certo? Então nós escolhemos. Aí você fala, Dai, mas isso aí não cola na geração de hoje, porque, tem um menino lá na escola que ele é da hora, ele não fuma, ele não bebe, ele obedece os pais, ele é muito top. Ele, melhor que muita gente que está dentro da igreja, melhor que muito jovem que está dentro da igreja. Ele é filho de Deus ou filho do diabo? Pode responder. Filho de Deus ou filho do diabo? Aí você fica, filho de Deus, será? Mas o que a Bíblia diz pra gente? Para se tornar filho de Deus, a gente precisa crer em Jesus, descer as águas, não é? Ser batizado. Quando nós subimos, nós se tornamos filhos de Deus. Então não é porque a característica daquela pessoa é boa que ela é filha de Deus. Ela pode ser uma criatura do Senhor, mas para se tornar filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Quem crê em Jesus e ser batizado será salvo e tem o poder de se tornar filho de Deus. A nossa identidade, quando nós entendemos isso, ela vai definir tanto o nosso sucesso como o nosso fracasso. Porque quando a gente entende que a gente é filho de Deus, independente do meu pecado, independente do que eu faço, independente da circunstância, eu sou filho de Deus, isso muda tudo, gente. Porque independente da circunstância e do que a gente está vendo, você é filho de Deus, você tem essa convicção, eu sou filho de Deus. Por que você está falando isso, Dai? Porque 24 horas por dia, não é 1 hora por dia, é 24 horas por dia. A Bíblia vai nos dizer que o diabo, que é o pai, que não é o nosso, claro, com certeza, ele fica 24 horas ao nosso derredor. Para fazer o que, Dai? Para tentar confundir ou anular a nossa identidade. Por quê? Quando ele anula ou ele confunde a nossa identidade, o que ele faz? Ele nos tira daquele filho amado, que tem poder, que tem autoridade, que tem ousadia. Ele nos tira dele. Por quê? Não, você não é filho amado. Porque se você fosse filho amado, você não estaria fazendo isso aqui. Ou você não estaria fazendo isso aqui. Então ele vai ficar 24 horas tentando anular a identidade que o Senhor deu para nós. Então muitas vezes nessa idade de vocês, nós ficamos buscando qual é a nossa melhor versão. Então quando a gente não entende o que é ser filho amado, ou quem é o nosso pai espiritual, ou por que nós somos chamados, ou por que nós somos escolhidos, nós ficamos buscando versões de nós mesmos que às vezes não existem. Ou que você fica nessa luta constante e chega uma hora que você está cansado. O pastor Lucinho, ele falou numa pregação que eu achei tremenda, é uma frase que diz assim: os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. E essa palavra ficou assim, eu falei, realmente, porque nós, pode perceber, nós que somos sábios, nós que vivemos uma palavra, um evangelho, que decidimos viver a vida certa, nós ficamos preocupados com tantas coisas. Mas como que vai ser meu amanhã? Será que eu vou conseguir fazer faculdade? Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou conseguir comprar o meu apartamento? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter um marido? Será que eu vou ter filho? Será? Aí fica, será? E aí a gente encontra o quê? Sábios com crise de ansiedade. Socorro! Deus, eu penso tanto no meu futuro, eu estou tão desesperada. E os idiotas estão como? Lá, sambando, bagunçando,
bebendo, fumando, bagunçando, não tá nem aí, gastando dinheiro a rodo, nem se importando se vai ter um futuro, se vai ter um casamento, se vai ter uma casa, se vai ter um carro, ó, tô nem aí. E já a gente que se preocupa tanto, tá lá, desesperado. Só que quando a gente entendemos que nós temos um Pai que traçou um plano de paz para nós, a Bíblia vai dizer o quê? Que Ele tem planos de bênção, planos de paz. Vou tentar explicar isso mais ou menos para vocês entenderem. Eu tenho uma filha, todo mundo conhece minha filha? Eu tenho uma filha. Eu tinha muitos planos para ela, eu tenho muitos planos para ela. Eu falo, filha, você vai se formar na faculdade, você vai ter seu carro, você vai ter seu apartamento. A mãe quer que você seja melhor, que você voe, eu vou estar aqui para te ajudar. E a minha filha está lá com 14 anos bem. Se ano que vem a Natália olhar para mim e falar, não quero fazer nada disso. Eu não quero mais fazer faculdade, mãe, eu vou, é só um exemplo, tá? Mãe, ó, começou a usar droga, ó, vou morar na Cracolândia. Vou dar um exemplo, vou sair da minha casa e vou morar na Cracolândia. A culpa é minha? Quem decidiu? Aí vocês olham pra mim e falam, então por quê? E tem tanta fome no mundo, por que tem tanto mendigo na rua? Por que é tão difícil? O nosso pai não tá vendo? Será que Deus Pai não tá vendo tudo isso que está acontecendo? Será que é culpa de Deus? Ou será que é culpa das escolhas que a gente toma? Quando nós entendemos que o coração do nosso Pai, ele sangra quando uma menina é estrupada. É a causa de Deus. O coração de Deus sangra quando um pai abandona uma casa. O coração de Deus sangra quando o homem tem atitudes dessa forma. Essa é a causa de Deus. E nós estamos aqui porque nós lutamos para que as coisas que entristecem o coração de Deus, a gente possa, através da palavra, mudar. Então a gente está aqui falando para vocês hoje que vocês vão ser bom marido, que vocês vão ser bom pai, que vocês nunca vão abandonar a casa de vocês, porque a igreja direciona isso. Mas as escolhas é do homem. E eu tenho certeza que quando Deus vê isso lá de cima, Ele chora. Porque Ele é Pai. Sabe o que Deus quis desde o início, quando Ele criou Adão e Eva? Vocês já pararam para reparar? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, o que Deus quis? O que sempre Deus quis? Um relacionamento de pai e filho. Tanto que a Bíblia vai nos dizer que todos os dias Deus descia no jardim para fazer o que com Adão e Eva? Conversar, passear. Ele queria ser o pai deles, ele queria estar com eles ali o tempo inteiro. Foi Deus que comeu o fruto? Quem decidiu? E aí Deus vem tentando consertar isso. Depois foi com Noé, a mesma coisa, acabou com tudo, porque ninguém queria saber dele. Ele falou, tem aqui, Noé e a família dele, então vamos lá, vamos tentar de novo nos relacionar, vou tentar de novo ser pai, vou tentar de novo. Só que a gente como ser humano, e mais o diabo, que fica 24 horas tentando confundir, anular nossa identidade, a gente não consegue compreender isso. A gente não consegue entender esse amor. E quando a gente entra numa crise de identidade, gente, é muito difícil. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. Sabe o que foi falado? Isso foi cientificamente agora publicado, que os adolescentes brasileiros, eles têm 2 tipos de medo, que são os top, os autistas. Primeiro medo, perder o pai e a mãe. É o primeiro medo que todo adolescente brasileiro tem. E o segundo medo é não ser aceito pelo grupo. Aí você fala, que grupo? Todos. Eu, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma crise de identidade, eu não me aceitava. Eu chegava na escola, eu olhava e eu falava, meu cabelo é cacheado. Gente, meu cabelo era cacheado, tá? Muito cacheado. Só que na época, as meninas mais bonitas tinham cabelos, eu achava, né? Cabelos lisos, até a cintura, magrinhas, né? Então eu entrei numa crise de identidade que eu falava assim, eu preciso ser assim, senão os meninos não vão olhar pra mim, preciso alisar o cabelo. Eu fiquei 42 dias para alisar o meu cabelo, para fazer a zap, sabe aquela que você coloca no rosto, se você não colocar uma toalha, você morre, assim, é tipo assim, o cheiro é tão insuportável, se você não colocar uma toalha, é dali pro hospital, é tipo isso, tão forte que é, porque eu queria ser aceita. Só que hoje, eu acho que é ainda mais complicado, porque vocês têm acesso ao Instagram, vocês têm acesso a tantas coisas, né, e às vezes vocês querem ser aceitos. Então, se tá na onda agora
que ser bi, trans, tantas coisas, tá na moda. Aí então você fala, não, eu não sou, mas eu vou ter que falar que eu sou, porque senão o grupo não vai me aceitar. Ah não, lá no grupinho, os meninos catam todas. Tá lá, se eu não catar também todas, eu não vou ser aceito, vão falar que eu sou o quê? Não sei, se eu for falar as gírias do meu tempo, vocês vão ficar rindo. Mas, vão falar o quê? Olha lá, não cata nenhuma. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a catar todas, por quê? Porque se você não catar todas, os caras vão ficar te zoando. E aí você fala, por que eu tô fazendo isso? Eu sei o que é certo, porque eu tô tendo uma crise de identidade. Eu preciso ser aceito, porque quando eu entendo quem eu sou, que eu sou filho amado, que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão, não é essas coisinhas que nos afastam do nosso propósito. Outra coisa que eu vejo nessa geração muito forte, a questão de roupa. Gente, meninos, vocês estão de boa, mas as meninas, é uma coisa para ser aceita, porque essa geração de hoje, gente, é cropped, não é assim? É cropped, calça larga ou mini short, e aí você olha e tipo, tá todo mundo usando. Se eu não usar, os meninos olham para as meninas que usam cropped e mini saia. Então a gente tem uma crise de identidade tão forte que a gente precisa ser aceito. A questão da sexualidade é a mesma coisa. Fisicamente, biologicamente, como Deus nos fez? Homem e mulher. Eu sinto atração, não tem jeito. Eu sou mulher, gosto de mulher, eu sou homem, gosto de homem. O que nós temos que fazer? Deus, alinha minha alma ao teu plano original. Por quê? Porque eu fui feito um homem e mulher. O Senhor me fez biologicamente assim. Então me alinha ao teu plano original para mim. Eu estou sentindo, mas eu sei que o Senhor pode me alinhar. E não só para quem é isso não, estou falando para os meninos também, que é hétero. Os héteros que cata todas. As meninas que cata todos, gente. O Senhor, quando a gente entende que a gente é filho amado e que nós devemos preservar isso, quando nós entendemos a bênção que o Senhor tem sobre nós, quando nós nos guardamos, quando nós nos preservamos. E eu tô aqui para falar para vocês porque eu já tive a idade de vocês. Eu caguei muito. E hoje eu tô aqui falando para vocês porque eu passei. Eu já, sabe a cama e fica, cuidado. Vigia, vocês vão sofrer lá na frente. Cuidado. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu tinha que ir lá, quebrar a cara e voltar chorando. Hoje eu já não sou mais assim. Graças a Deus, eu consigo ouvir mais. Mas na minha fase de adolescência, se eu não fosse lá e não fizesse e visse que o negócio ia dar ruim, não era a Daiane. Teimosa mesmo. Então quando eu venho falar para vocês que quando nós temos uma crise de identidade, é terrível, porque nós não sabemos para onde vamos, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Levanta a mão aí quem tem certeza e convicção do seu chamado, porque você está aqui. Dai, porque eu estou aqui. Dai, eu estou aqui porque, quem tem certeza? Demorei para entender. Filipenses 2:5 vai dizer assim: que nós temos uma pessoa que tem que ser a maior referência na nossa vida na questão de identidade, que é Jesus, que eu já falei para vocês. E quando nós entendemos que ser cristão é ser pequenos cristos, que nós devemos ser imitadores do Senhor, gente, vira uma chave na nossa vida, isso até na vida adulta, vocês vão lembrar disso depois. Mas hoje, em muitas decisões da minha vida, eu sempre pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Tanto que a Bíblia vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E em muitas decisões da minha vida, eu sempre pergunto, Jesus, o que você faria no meu lugar? Agora, se você estivesse aqui. Eu tenho que ser imitador de Cristo. Então, qual decisão Jesus tomaria? Em tudo que eu vou fazer na minha vida hoje, eu sempre pergunto. Por quê? Porque nós temos uma referência. Então, se nós temos que ser como Cristo, se nós temos que ouvir como Cristo, se nós temos que tomar atitudes como Cristo, se nós devemos falar como Cristo. Gente, olha que sucesso de vida. Vocês já pararam para ver? Está tudo resolvido.
Se a partir de hoje a gente sair daqui decidido ser como Cristo em tudo, pronto, somos resolvidos. É porque não é fácil, né? A Bíblia diz, não é que Jesus diz que se você levar um tapa, você tem que dar o outro rosto. Quem faz isso? Quem faz isso? Então, se a gente realmente entendesse que nós devemos ser imitadores de Cristo em tudo, no ouvir, no falar, nas atitudes, vocês concordam que estaria tudo resolvido? Que seria tão mais fácil? Então, a nossa versão original é Cristo. Ele é a referência. E algo que foi muito marcante para mim, que eu também ouvi em uma pregação que tocou meu coração, era assim: quem tem sido a sua referência? Um cara que antes dos 30 ficou milionário, ou um cara que foi para uma cruz com 33 anos e morreu por toda a humanidade? Então, realmente, qual tem sido a nossa referência? Se o nosso modelo deve ser Cristo. Em quem a gente tem se inspirado? Em quem a gente tem tentado ser parecido? Quando a gente pega lá o Instagram, feed, quem é que está aparecendo lá? Em quem a gente tem se inspirado? Será que é no cara que ficou milionário antes dos 30? Em quem que a gente tem se inspirado? E existe algo que eu espero que vocês levem isso para vocês, que vocês realmente guardem, porque isso é uma coisa real, até depois que vocês passarem dessa idade. Como o inimigo ele fica 24 horas ao nosso derredor, ele vai fazer de tudo para fazer o quê? Confundir ou anular a nossa identidade de filho amado. E ele fez isso com Jesus. A palavra vai nos dizer que no mesmo dia que Jesus desceu as águas, foi no mesmo dia, não foi um dia depois, no mesmo dia, quando ele ouviu que era filho amado, quando ele realmente desceu as águas sobre o seu filho amado, ele foi ao deserto. E no mesmo dia o diabo fez o quê? O diabo tentou Jesus, no mesmo dia. Então é isso que ele faz com a gente. Quando a gente entende que ele é filho amado, quando a gente sai na porta, ele já está ali esperando para nos tentar. Então o que ele fez com Jesus? Qual foi o primeiro ponto que ele fez? Se és tu filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então a primeira coisa que o diabo vai fazer para confundir ou anular a nossa identidade é falar assim: meu, a sua vida financeira não bate. Olha lá, os caras que nem vai na igreja, as meninas que nem é filho amado, tem iPhone 14, vai pra Disney, usa tênis de marca. Olha lá, ó, não bate a sua identidade de filho amado. Você tá falando que você é filho amado, mas não tá batendo, ó. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar mostrar para você que os que estão lá fora, que os que não decidiram por Jesus, têm uma vida melhor que a sua, financeiramente. É a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar: ó, Cecília, não bate, meu? Você está falando aí de filho amado, mas não está batendo, não. Esqueci o nome, seu nome. Mateus, não bate, Mateus? Ó, seus amigos lá, você viu lá no Instagram? O cara tá de Porsche, meu. Olha lá, de uma vida da hora, tem uma mansão no Alphaville. Olha lá. Agora, tá? Eu criei em nome de Jesus. Receba que você vai ter também. Em nome de Jesus. Receba que vocês vão ter também. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é tentar confundir a nossa identidade, falando que a nossa realidade não bate com o que é a nossa vida real. Se hoje eu pegar pra vocês e dar um óculos pra vocês, um óculos colorido, vamos lá, um óculos azul, de lente azul. Se todo mundo colocar o óculos e a gente olhar aqui, o que vai acontecer? Vai ficar tudo azul. Mas mudou o cenário? Não mudou, né? Então é a forma que a gente enxerga. Então a nossa, não é que a nossa realidade muda, mas o inimigo ele tenta mostrar pra gente que não bate. Depois o que ele fez com Jesus? Ele falou assim: você é o filho de Deus, né? Pula daqui, que os anjos vão fazer o quê? Vão te segurar. Pula do penhasco, que os anjos vão te segurar. Quando a gente fala de anjos, a gente está falando do quê? De coisas sobrenaturais. Então ele vai olhar para você e ele vai falar assim: meu, você é filha amada, mas e aí, cadê os dons de cura? Cadê? Você não está fazendo paralítico andar, hein? E aí? Cadê o seu louvor? Seu louvor não está. Ele vai ficar o tempo todo
tentando mostrar para vocês que não bate. E vocês têm que falar: eu sou filho amado. Jesus não poderia ter pedido? Só que Jesus tinha certeza da identidade dele, e de quem ele era, e do propósito dele. Por isso que ele não fez. Fala sério, se a gente fosse Jesus, um exemplo, você não teria feito? Você não teria? Não teria esfregado na cara? Mas Jesus é maravilhoso, ele fez. Mas se fosse a gente fala: toma aqui, Satanás, e enfiava o pão na cara dele ainda. Sério? Só que Jesus não fez isso. Por quê? Porque Jesus tinha certeza da identidade. Então, quando ele vinha com esses confrontos, eu sou filho amado. Eu posso ser um filho amado solteiro. Eu posso ser um filho amado casado. Eu posso ser um filho amado pobre. Eu posso ser um filho amado milionário, com uma Porsche e uma mansão em família. Receba, Mateus, em nome de Jesus, todos. A gente pode. Só que o filho amado não muda. E a terceira coisa que ele fez, o que ele falou para Jesus? Gente, ajuda aí. Que se ele se prostrasse diante dele, o que ele faria? Ele daria tudo, não é? Te darei tudo. Não foi isso que o diabo fez? Então o que ele faz? Ele sabe que a gente, em sã consciência, jamais vai se prostrar diante dele. Você chegar aqui e falar assim: se prostra diante de mim, você vai se prostrar? Jamais, né? Ainda mais se ele tiver mesmo um chifre, um rabo, ninguém vai fazer isso. Mas o que ele faz com a gente para que a gente se prostre diante dele? Quando ele traz um problema, quando ele traz um problema, aí quando a gente se prostra diante daquele problema, aí ele fala: se curvou para mim. Porque o problema do problema não é o problema. O problema do problema é quando ele nos paralisa. Então o que o inimigo vai fazer? Quando nós entendemos que nós somos filho amado, ele vai trazer na nossa mente confusão para anular a nossa identidade, falando que a nossa vida financeira não bate, falando que a nossa vida espiritual não bate, e falando que todos os problemas que acontecem ao nosso redor nos fazem se prostrar. Quem aqui hoje pode falar para mim que tem um problema? Qualquer um. Só que o Senhor nos fez, quando a gente entende que a gente é filho amado, a gente domina sobre esse problema. Amém. O Senhor nos dá para dominar. É para a gente olhar para o diabo e falar assim: eu não vou me prostrar diante desse problema. Eu sou o filho amado. E quando a gente tem essa certeza, essa convicção, aí o diabo fica furioso, né? Aí ele fala: meu, como que eu vou fazer para parar esse povo? O povo não para. E depois disso, existem 3 pontos que você fala: eu estou dentro da igreja, faço tudo, trabalho, sou servo, faço tudo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender ele como pai. Eu não consigo entender isso que você está falando. Eu já tentei entender que Deus é meu amigo, que Deus é meu pai, que Deus tem um relacionamento comigo. Eu até começo, tento, mas eu não consigo. E existem 3 coisas, gente, que nos impedem de ser esse filho amado. E a primeira coisa que nos impede 100% de entender esse amor é a ausência do pai. Que infelizmente existem muitos pais biológicos que não conseguem ser referência pra gente. Talvez o seu pai biológico não converse com você. Talvez você chegue no final do dia e você queira conversar e você queira contar o seu dia. Talvez seu pai seja tão ocupado que talvez não escute. Talvez seu pai foi embora quando você era pequeno. Talvez você não consiga ter uma referência. Por quê? Porque o seu pai também é humano. E Deus sabia que o pai poderia fazer isso. Deus sabia. Então o primeiro ponto que nos impede de se sentir filho amado é a ausência do pai. Só que, gente, o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, Ele quer preencher isso. Ele quer acessar essa parte que muitas vezes é difícil da gente falar sobre, né? Ai, Dai, toda hora vocês estão falando de paternidade, toda hora vocês estão falando de rejeição. Por quê? Porque a gente entende que quando vocês vencerem esse ponto e abrirem, vocês vão conseguir entender o que é a paternidade de Deus. Quando o nosso pai biológico não quer conversar com a gente, quando o nosso pai biológico não tem tempo para nós, o nosso pai espiritual está ali falando: eu estou aqui, eu posso caminhar com vocês todo dia no jardim, eu tenho tempo para vocês. Se seu pai não tem tempo, eu tenho. Se seu pai está ausente, eu estou presente.
Se seu pai foi embora, eu não fui, eu estou aqui. E olha, eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu tive um pai maravilhoso. Só que meu pai, o que ele ensinou para mim? Trabalhar. Meu pai nunca foi um pai carinhoso, que me pegava no colo, abraçava. Ele nunca foi um pai de sentar comigo e conversar. Ele nunca foi um pai de falar, filha, te amo. Nunca foi. Meu pai saía de manhã, trabalhava, trazia comida para casa e ia embora. Então essa era a referência que eu tinha de pai. O pai é quem? O que mantém a casa, o que traz o dinheiro, o que traz a comida. Mas ele nunca foi, ele tinha o jeito dele de demonstrar amor, mas não era com palavras, não era com carinho. Minha mãe diz que o que o meu pai é com as netas hoje, nem no colo ele pegava a gente. E hoje ele pega as netas, abraça, beija, fala que ama, mas com a gente não. Só que essa ausência, desde muito jovem, eu tinha com o Pai Celestial. Eu entendi muito cedo quem ele era para mim. Eu entendi muito cedo o que o Pai Celestial era para mim. Então, nos dias mais difíceis da minha vida, os dias que realmente eu falei, meu, eu estou no fundo do poço, eu entendi que eu tinha um Pai que estava ali para mim. Então, isso me trouxe cura. Então, quando a gente entende que Ele é o nosso Pai e que Ele está ali para a gente 24 horas, gente, eu garanto para vocês que muitas coisas na vida de vocês vão surgir. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E a segunda coisa que nos impede de ser filho amado, que talvez nos impede de ter esse relacionamento, é a mente de funcionário. É a culpa. Como assim? Quem lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa, o que ele fala para o pai? Todo mundo conhece a história? O que ele fala para o pai? Pai, eu voltei, mas eu voltei para quê? Para trabalhar, né? Era para ser seu servo. Mas como que aquele pai podia dar uma carteira de trabalho para aquele menino se ele já tinha uma certidão de nascimento, se já era pai? Só que muitas vezes a gente está aqui dentro e se comporta como funcionário. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz assim. Vamos tentar dar um exemplo mais claro. Quando você chega na casa dos seus pais, de uma família, de alguém que você... O que você faz? Você vai, abre a geladeira, não é? Abre a geladeira, come. Você já é... aqui, o Eder tá aqui. Eu sou casada, tenho minha vida. Mas quando eu chego na casa dos meus pais, eu me sinto em casa. Eu abro a geladeira, eu uso o banheiro, eu deito na cama da minha mãe. Por quê? Porque ele é meu pai. Então eu não tenho protocolo. Não é igual quando a gente chega numa empresa, não é? Tá bonitinho, arrumado, tem jeito pra falar, tem jeito pra se comportar. Não é assim? Imagina se eu chegasse na casa do meu pai e falasse, pai, maravilhoso, boa noite. Aí ele fica, filha, senta. Aí você vai, senta. Filha, vai tomar uma água. Já pensou? Tem que você ficar na casa do seu pai e da sua mãe 24 horas ele falando pra você e você se comportando como funcionário? E muitas vezes dentro da igreja a gente está assim. Ai, Deus, eu tenho que jejuar. Porque se eu não jejuar, Deus vai me castigar. Meu Deus, eu não estou seguindo o protocolo, eu não estou tendo tempo de oração suficiente. Não estou falando que não tem que orar. Mas isso não tem que ser um fardo pra gente. Isso tem que ser leve. Eu vou entregar meu dízimo, porque se eu não entregar meu dízimo, o devorador vai aparecer lá em casa, com 10 cabeças, medo. E muitas vezes a gente está aqui, a gente não entende que ele é pai, porque a gente age como funcionário, tem protocolo até para orar. A gente não consegue orar com Deus de uma forma, a gente não consegue falar com o nosso pai de uma forma livre, aberta. Pai, está doendo. Pai, está difícil. Pai, eu não estou conseguindo. Hoje está insuportável. Eu não estou me sentindo nesse... A gente não consegue. Tudo a gente tem um protocolo. A gente chega diante de Deus. Deus Altíssimo, Santo, Poderoso. Eis aqui o teu filho. Até a oração tem uma ordem. E o Senhor está falando para vocês, sejam livres. Seja livre. Vocês são meus filhos. Vocês têm liberdade para falar comigo. Vocês têm liberdade para conversar comigo. E a terceira coisa que nos impede de se tornar filhos de Deus é as circunstâncias. Aí você fala, Dai, mas você não sabe o quanto que eu peco. Eu posso ser um filho, eu não sou um filho amado, mas eu sou um filho ali mais ou menos, amadinho mais ou menos. Porque você não está vendo o que eu estou fazendo de errado. Você não está vendo como está sendo a minha conduta. Então eu não posso ser um filho totalmente amado. Talvez eu não possa nem ser um filho, eu possa ser alguém que está chegando. Por quê? Sinto culpa. As circunstâncias me fazem afastar do meu pai. E aí eu falo, não, a culpa não me deixa ser filha amada. Por quê? Porque eu vivo no pecado. Você não sabe o que eu tenho feito, Dai. Gente, eu sei. Nós somos pecadores. E é normal. Mas a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, o céu entra em festa.
E nós somos seres humanos e nós vamos errar. E Deus sabe disso. Só que o que muda o conceito é quando nós nos arrependemos, quando aquele pecado não vira iniquidade. A palavra diz que Deus odeia a iniquidade. O que é a iniquidade? É aquele pecado que você sabe que você está pecando e você fica ali, ó. Pecando. Mesmo sabendo que Deus, o que acontece? Não gera um arrependimento verdadeiro dentro de mim. E às vezes você fala, Dai, mas eu tenho que me arrepender. Eu pequei, eu chego lá, eu dobro o joelho, eu falo, Pai, eu pequei, me ajuda. Mas aí no outro dia eu já não tenho força, eu peco de novo. Aí o que nós devemos fazer? Deus, Pai, nos alinha a nossa alma ao plano original do Senhor. Eu não quero mais ser preso a esse pecado, eu preciso ser livre. Eu não quero mais que a culpa me domine, eu preciso ser livre, eu preciso ser filho. E quando nós entendemos que, mesmo com o nosso pecado, a gente é filho amado, a circunstância e o problema não elimina o filho amado. Você sempre vai ser filho amado. Você sempre vai ser. Você fala, Dai, você não sabe o que você está falando. Sei. Eu fui uma menina que engravidei com 16 anos. Eu fui uma mãe solteira. Eu engravidei na adolescência. Fui mãe solteira. Pastei. E por muitos anos o diabo jogou isso para mim. Você não é filho amado, olha o que você fez. Gente, eu tinha tanta convicção que eu era filho amado. E mesmo o inimigo, por muitas vezes, lançando na minha mente de que eu não seria filho amado, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu pequei contra Deus. Todos os tempos a afirmação de Deus para mim era: você é filho amado. E por ter um relacionamento com Deus foi que eu consegui me reerguer, foi que eu consegui, mesmo com a Nathalie pequena, a Nathalie com um mês, eu entrei na faculdade, eu me formei, não parei a minha vida. Por quê? Porque eu era filha amada. E eu tinha certeza da convicção do que Deus tinha para mim. Mesmo errando, mesmo falhando, sim, eu falhei, eu errei, mas eu tinha convicção do que Deus tinha para mim. Então que hoje vocês saiam daqui com essa convicção de que vocês são filhos amados e que o Senhor só tem planos bons para vocês. O nosso Pai só tem planos de paz para a gente. Eu tinha tudo para dar errado? Tinha. Qual que era a minha identidade aos 16 anos? Grávida, fora do casamento, sem casar. Essa era a minha identidade aos 16 anos. Daí qual que era a sua identidade aos 20 anos? Mãe solteira, divorciada. Por quê? Porque na época todos falavam para mim, meu pastor, todos: não é hora de casar, não é hora de namorar. Por que você vai namorar agora? Você vai namorar agora? Mas não está na hora ainda, você é muito jovem. E eu, não, eu sei da minha vida. Não, eu sei o que é melhor para mim. Não, eu controlo. Não, eu vou namorar e vai ficar tudo certo. Então nós plantamos e colhemos. E eu garanto para vocês que na idade de vocês, quem é que tem mais de 20? Ninguém? Tudo o que o inimigo faz nessa idade é tentar tirar a gente do foco, do propósito. Então os nossos hormônios estão a 1000. Nós queremos sim namorar, ter relacionamento, encontrar uma pessoa, porque o maior medo é ficar solteiro, não casar, né? Chegando, tô desesperada, com 15 anos, 18. Meu Deus, eu não vou casar nunca. Então eu sei que essa fase é uma fase que a gente se preocupa com muitas coisas. Mas eu falo pra minha filha, eu falo: filha, essa fase é a fase de você estudar, é a fase de você sair com as suas amigas. Porque quando você casar, e a crise de identidade é tão terrível, que hoje o que mais existe é casal de namorado agindo como casado. Quem conhece aqui? Um casal de namorado que se excluiu de tudo, saiu de tudo, porque não, agora a gente é casado. Nem é. Por quê? Porque acha que um vai completar o outro. E não é assim, gente. Não é assim. Então não deixe o inimigo tirar o foco de vocês. É hora de vocês se dedicarem às coisas de Deus, de vocês desfrutarem de experiências com o Senhor. No momento certo, quando vocês estiverem enraizados, aí sim, aí eles vão falar: peraí, você já está pronta para ter um relacionamento. O Mateus está pronto para ter um relacionamento. Por quê? Porque, vamos pensar assim: estou com 18 anos, está na fase do quê? De determinar o trabalho e faculdade, não é? Eu, por experiência própria,
eu continuei a faculdade, eu era casada. Gente, foi uma loucura a minha vida. Por quê? Porque eu estava vivendo uma fase que não era para viver com filho e casada. Porque você trabalha, você estuda, você tem casa, você tem filho, você tem compromisso. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Tudo. Não fique desesperado, o Senhor tem o melhor para vocês, preparado. E quando chegar a fase certa, vai ser maravilhoso. Entende? Só que não deixe que a identidade, eu estou desesperado, eu não sei quem eu sou, eu só vou ser alguém quando eu começar a namorar, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Não, nós temos que ser felizes agora, com o Senhor, com o que temos, porque não é o outro que vai fazer a gente feliz. Não é. Não adianta você falar, Dai, mas você não está entendendo, Dai, eu tô. Porque é desesperador, porque chega uma hora que nós falamos, tá todo mundo namorando, eu não tô, sabe, tipo, já estamos casando, eu não tô, mas tem um tempo certo. Desfrute de cada etapa, de cada uma. Eu tô falando isso com vocês porque eu tenho 31 anos, hoje eu tenho 2 filhas, a Nata com 14 e a Laurinha com 4, tenho um casamento muito abençoado, para a glória de Deus, muito feliz. Hoje eu tenho uma pessoa que caminha comigo no mesmo propósito que eu. Só que eu sofri muito para chegar onde eu estou hoje. E eu estou falando para vocês aqui, tudo tem o seu tempo. Não vá. Tudo. Eu estou tentando achar as palavras para falar, tá bom? Mas assim, tudo que vocês forem fazer daqui para frente, são fases decisivas de tudo. Algo que me ajudou muito, eu falava assim, Senhor, eu sei que a minha vida é para Ti. Eu nasci para a Tua glória. Isso eu já tinha definido, todo mundo tem isso definido, que nós nascemos para a glória de Deus. Então eu falava, Senhor, qual profissão que eu vou escolher que na minha profissão eu vou ser feliz, realizada e eu vou poder glorificar o Seu nome? Qual profissão? Porque, gente, a gente está aqui de passagem. Então, se a gente entende que tudo é para a glória de Deus, então todas as nossas decisões têm que ser baseadas nisso. O casamento é a mesma coisa. Se vocês estão... Escreva uma carta, meninas, meninos, pode escrever. Escreva numa folha. Eu sei que para os meninaços, não, mas escreva. Olha, eu quero uma menina desse jeito, que pense como eu, que ame as coisas de Deus, que se dedique às coisas de Deus. Gosto do cabelo comprido? Coloca lá, quero com o cabelo comprido. As meninas também gostam do alto? Põe na loja no alto. Faça uma carta, deixe guardado, porque daqui a uns anos, quando vocês estiverem casados, vocês vão olhar e falar, cara, Deus realiza sonho. Deus faz exatamente do jeito porque a gente está se colocando numa posição de espera, de filho. Ó, se a Nathalie chegasse para mim hoje e falasse assim, mãe, pode escolher o namorado para mim? Pode escolher. O que você acha? Eu como mãe faria o quê? Fala para mim. Menino, você trabalha? Menino, você consegue manter minha filha? Menino, você quer namorar, mas você pode manter? O que eu ia olhar como mãe? Ou um pai? Se aquele menino tem características que pode e que vai respeitar minha filha e que vai dar o melhor para ela do que eu posso dar. E Deus também é assim. Quando a gente se coloca como filho e fala, pai, eu resolvi esperar, eu quero esperar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É lógico que é nós que escolhemos, mas o Senhor, Ele traça a rota. Por quê? Porque Ele nos honra, porque nós decidimos esperar, nós decidimos nos guardar. Então a gente vai falar, Senhor, eu quero assim, 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 assim. No momento certo, gente, vai aparecer, eu acho que não existe maior testemunho do reino da Bruna, né? Não parece que não conhecer. Não existe. Por quê? Porque quando a gente decide esperar, no Senhor, o Senhor alinha os caminhos. Porque um pai sempre vai querer o melhor para o filho. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E realmente eu espero que vocês saiam daqui com essa certeza que vocês são filho amado. E que nada, nenhuma circunstância, nenhuma culpa, nenhuma situação de dor, de trauma, de nada possa tirar o filho amado. E que no dia da dor, no dia do maior problema, no dia da angústia, no dia que a gente achar que não tem solução, a gente lembrar que tem um pai que desce do jardim. Ele desce o jardim para andar com a gente, conversar com a gente e esclarecer as coisas para nós. Amém? Vamos fazer uma oração?